E aí, galera digital, tudo certo? Meu nome é Meusen Galvão, eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero falar sobre 3 ferramentas poderosíssimas que vão ajudar você que é empreendedor a criar o seu material digital de forma prática, rápida e principalmente de forma gratuita. Vamos nessa? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei aprendendo CorelDRAW, né, e o Photoshop. Então essas eram as 2 ferramentas que a gente utilizava para criar material gráfico. Naquela época não existia a web como existe hoje. A web estava iniciando ainda, era 92 eu acho. 92. Então o que existia era a produção de muito material gráfico, panfleto, cartão de visita, revistas, outdoors, outbus, tudo que você imaginar de material gráfico a gente produzia na época, tá? Quando eu entrei na TV Gazeta, que é uma afiliada da Rede Globo aqui no meu estado de Alagoas, eu comecei a produzir o material digital para TV. Eu aprendi o Photoshop lá e comecei a produzir os cenários virtuais. A gente fazia os cenários virtuais para o telejornalismo, quando existia algum tema específico sobre Réveillon, ou sobre crime, ou algum tema específico, o que aparecia atrás da repórter, eu que produzia. Alguma imagem que a Globo liberava essa produção, né? Inclusive a própria Globo, né, do jornalismo, tinha esse tipo de cenário virtual. E eu produzia também os cenários virtuais para os programas locais, Gazeta Rural, Gazeta Economia, então tudo era produzido por mim no Photoshop. E eu trabalhava nessa questão de produzir material gráfico, mas freelancer, né? Eu trabalhava na TV Gazeta e eu trabalhava à noite nas minhas coisas, no meu material gráfico, com os meus clientes. Mas a produção de material gráfico, existia um limite, né? Eu tinha um limite na minha agenda de atender os clientes, porque eu tenho que dormir, né? Então eu produzia material, tinha inúmeros clientes, mas não atendia o número de clientes necessário para ter um rendimento à altura, tá? Porque é sempre assim, você produz o material, leva para o cliente para ele aprovar, não existia WhatsApp, né? Eu tinha que ir pessoalmente no cliente, imprimir material e levar para ele aprovar. Então, o cliente tinha que alterar alguma coisa, eu retornava para casa, alterava aquela que ele pedia, retornava para o cliente para ele aprovar, né? E aí produzia. Tinha que ir na gráfica para produzir o material, tinha que depois ir pegar o material na gráfica e levar para o cliente, tinha que correr atrás de cliente também, né? Então o tempo era muito escasso para eu ter uma gama de clientes que resolvesse a minha questão financeira. Então existia um limite, tá? Existia um limite. Eu não tinha, lógico, a ideia de criar uma agência, uma empresa em que eu tivesse parcerias, né? Ou tivesse pessoas que trabalhassem comigo e a gente aumentasse o número de clientes, até poder sair da TV Gazeta na época e montar uma agência. Eu não tinha essa pretensão, não tinha essa ideia. E eu vivia reclamando da TV Gazeta, vivia reclamando do meu emprego, que ele não investia em mim, que ele não me dava cursos, não me dava o valor necessário. Até que um dia, eu conto isso no vídeo lá atrás, no comecinho, que eu falo sobre minha trajetória profissional. Um amigo meu pediu para gravar uma fita VHS para uma outra fita VHS. Não era função minha, né? Mas eu tinha acesso a essa área lá e fui gravar. Quando eu fui gravar o vídeo, era o Dr. Lai Ribeiro que estava falando. O Dr. Lai Ribeiro, na época, hoje ele é nutrólogo, fala sobre alimentos, a melhor forma de se alimentar, né? A cura pelo alimento. Mas na época ele trabalhava com neurolinguística. E o vídeo era muito engraçado. O vídeo, foi nessa época que eu estava reclamando da empresa, o vídeo falava assim: se sua empresa não investe em você, invista você em você mesmo. Né? Eu achei massa aquilo ali, mas eu não sabia que passo tomar. E um amigo meu falou: está surgindo uma área nova aí, que é a área de criar sites e tal. E eu fui atrás. E encontrei na banca de revista uma revista ensinando HTML, que é a base para construir sites. Eu disse: poxa, é agora, né, que eu vou ganhar dinheiro, porque
aprendendo a fazer site, eu posso fazer site para um cara que mora no Rio de Janeiro, que mora no Japão, que mora em São Paulo. O meu limite o meu limite sou eu. O caminho, o campo, o campo é muito amplo. Mas eu não sabia como vender. Eu não tinha essa área comercial dentro de mim. Então, eu aprendi HTML, mas continuei trabalhando na parte gráfica, fazendo esse material gráfico, trabalhando com meu pai, inclusive, e alguns clientes, né, algum material, fazia aí meu pai. Mas muita coisa eu fazia sozinho também, com meus próprios clientes. E surgiu a questão, como eu falo também em alguns outros vídeos, a novidade era fazer sites dinâmicos, onde o cliente podia entrar lá e ele mesmo podia alterar o site. Já contei isso em alguns vídeos, tá? Mas aí eu disse, por que não fazer essa coisa do cliente ter esse poder também para material gráfico? Por que eu pensava isso? Tinha muitos clientes que queriam, por exemplo, alterar um texto do material só. Muitos clientes que queriam alterar somente a foto do material, o endereço, besteira. E aí ele tinha que mandar para mim, tem que ligar para mim, né, ou mandar e-mail para mim, ou até pelo Facebook na época, né? Facebook não existia Facebook, era web era muito pobre ainda, era muito início ainda. Era tudo no telefone mesmo, ou então pessoalmente e tal. E aí, eu ia até o cliente, claro que eu cobrava por essa alteração, né? Ele me dava o que ele dizia o que precisava e eu alterava para ele. E ganhava dinheiro com isso, lógico, é um trabalho. Mas eu ficava, poxa vida, só essa alteraçãozinha aqui, era bom que ele mesmo tivesse esse poder de fazer isso. Mas você primeiro tem medo de perder o cliente, né? Que isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Eu tive clientes em que eu fui na empresa deles e instalei o CorelDRAW, instalei o Photoshop e disse, ó, quando você quiser alterar esse material, esse folder, esse panfleto, essa arte aqui, você vai abrir aqui, abria com ele, mostrava, você vai clicar aqui, onde você quiser. Como eu fui professor, eu tinha, ainda bem, né, a didática de como ensinar de forma prática para o cliente. E eu ensinava ele a alterar. Mas e depois? Por quê? Você tinha que alterar, tinha que salvar o arquivo, tinha que exportar em uma extensão JPG, né? Ou levar em CorelDRAW mesmo. Tinha que, quando exportava, você tinha a opção de exportar em RGB ou CMYK. Algumas vezes a foto estava em RGB, tem que converter vários detalhes importantíssimos, imprescindíveis, que o cliente não tinha poder para isso. Então ele se limitava a mexer e pronto, salvar e pronto. E aí? Bom, mas a preocupação continuava. A minha intenção de ter essa liberdade existia, até porque eu poderia com essa forma do cliente ter essa liberdade, eu ter mais clientes, né? Porque eu ia estabelecer uma confiança com o meu cliente. Ele iria poder confiar em mim e saber que eu ia preparar um material em que eu não iria querer ganhar dinheiro em cima dele. Se fosse uma alteração tola, ele poderia mesmo fazer, ele mesmo se virar lá. Mas não existiam ferramentas práticas, né? A evolução aconteceu, a web surgiu, o e-mail surgiu o Mirk, né, que era o bate-papo na época, surgiu o Facebook, surgiu o Orkut, né, na época. As coisas evoluíram, mas nada que atendesse a essa necessidade específica. E aí, o tempo passou e eu descobri, há um tempo atrás, eu acho que foi 2018, vai lá, um software chamado Pixlr. Quando eu descobri esse software, que é o seguinte, eu não precisaria instalar mais nada no meu computador. Se eu fosse na casa de um amigo meu e ele tivesse a internet, eu abriria esse site, que é o Pixlr, editaria um material na casa dele, do meu cliente, onde eu estivesse, numa lan house, né? Nem existe lan house hoje, né? Mas numa loja que tinha que alterar algum material. Vai lá, uma loja dessa que a gente imprime material gráfico, não, uma gráfica rápida, né? Que eu posso entrar na internet. Ou na casa do cliente, onde quer que eu estivesse. Eu poderia abrir um material ou criar um material novo de forma muito rápida, muito prática. E com um detalhe importantíssimo que eu prezo muito nas ferramentas web: tirar o fundo da imagem.
Quantas e quantas vezes eu vi o cliente, já nesse mundo digital, colocar a logomarca dele lá com fundo branco quadrado, a logomarca dele é uma estrela, ou a logomarca dele é um círculo, mas tem um quadrado branco ao redor para a imagem existir, né? E ele não tem como tirar o fundo, colocava lá aquele quadrado branco em cima de uma foto, de uma arte, e aí o Pixlr fazia isso. Eu disse, caramba, é isso que eu preciso. É essa ferramenta, de forma rápida, prática, eu gosto muito de falar isso, né? Forma rápida e prática. Forma rápida e prática, eu posso alterar ou criar um material. Claro que eu estudei mais e descobri outros poderes do Pixlr, né? Poderes maravilhosos de criar um folder, né? Um card para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, de forma rápida e prática. Bom, então esse detalhe de tirar fundo de imagem foi o que me ganhou, na verdade. E eu comecei, eu disse, poxa, eu agora vou testar o seguinte, eu vou criar uma arte em que o cliente precisa somente alterar o texto. Eu entregue para ele isso aqui, ele altera somente o texto, né? Ou ele até faça uma base daquele armarinho, daquele supermercadinho, daquele mercadinho, e ele altere somente a imagem e descrições do produto, né? Funcionou, pronto, essa ferramenta é que eu preciso, é que eu quero. E aí, estudando mais um pouquinho, eu pensei, poxa vida, mas às vezes o cliente ele não tem noção de como criar. A criatividade é um fator primordial que ele reclama muito, né? Eu tenho percebido muito isso. O cliente fala, não tenho criatividade para criar um banner, um material gráfico para mim, não sei criar. E aí eu disse, poxa vida, então se tivesse algum produto que tivesse o material, a arte pré-pronta, né? Já existia, inclusive. E eu me aprofundei e estudei com mais afinco o Canva. Quando eu falo estudar, eu falo o seguinte, galera digital. Eu falo o seguinte, eu vou trabalhar nas necessidades que eu descobri ao longo da minha caminhada. Então, como eu percebi que é preciso fazer um tipo de trabalho, né, um tipo de ação, um tipo de arte, eu vou ver se aquela ferramenta atende o que eu preciso. E quando eu descubro isso, eu digo, pronto, então isso atende o que eu preciso. Mas, voltando lá, né? Eu descobri, entender que o Canva, ele tem esse poder, tem esses modelos já pré-prontos de inúmeras coisas lá, de você pegar uma arte já pré-pronta e alterar só alguns detalhes da arte, alterar foto, alterar texto, mas ele não tira fundo de imagem. Então, é onde eu quero chegar. As três ferramentas. O Pixlr, ele me impossibilita que eu crie realmente cards, eu crie artes, o tamanho, inclusive ele já tem tamanho já pré-pronto lá, só o tamanho, né? As dimensões do material para Instagram, para Facebook, para WhatsApp, né? Ele tem tamanho já para Facebook, né? Já tem os tamanhos lá pré-prontos, né? Mas ele não tem modelos prontos. Mas aí eu descobri o Canva, né? Eu posso pegar modelos pré-prontos e alterar só o que eu quero. E a logomarca que eu tirei o fundo lá no Pixlr, eu vou inserir nessa arte aqui do Canva. Tá, e se eu quiser fazer um vídeo, um vídeo em que cada 5 segundos do vídeo seja um slide explicando alguma coisa, algum produto da minha loja, do meu negócio. Eu quero fazer tipo uma apresentação em slide em estilo vídeo. Eu descobri um aplicativo chamado InShot. A vantagem do Canva e do InShot é que eu posso fazer isso pelo celular. O Pixlr não. O Pixlr é um site que eu posso entrar no celular, mas ele você trabalha melhor com ele quando é com o mouse, né? Ou quando é com o touch do notebook, tá? Mas o Canva e o InShot não. Você pode trabalhar tranquilamente pelo celular. Claro que existem definições, existem alternativas diferentes. Eu vou explicar já já. Mas, então, uma ferramenta alimenta a outra. São três ferramentas essenciais para você que é empreendedor, precisa para poder produzir seu material gráfico. Tá? Eu fiz alguns testes recentemente e descobri, por exemplo, que não é legal trabalhar o Canva. Você pode produzir, por exemplo, seu cartão de visita.
né? Mas não é legal trabalhar com cartão de visita no Canva pelo celular, é muito chato, porque é tudo muito pequenininho o texto, né? Você tem que clicar com o dedo e mexer, editar. Eu aconselho que, se você for fazer um material tipo cartão de visita, tá? Ou material que mereça mais detalhes, você trabalhe no notebook ou no desktop, no seu computador, tá? Entra lá no site canva.com.br e lá você vai se logar com seu Gmail e vai produzir o seu material na tela lá do computador, do notebook. Eu acho maravilhoso, tá? Repetindo, embora você pode produzir, como eu mostro em um tutorial meu, produzir a sua arte, né? O seu card pelo celular, beleza? Então, é possível que você possa, com essas 3 ferramentas, produzir todo o seu material e divulgar de forma profissional. Dessa forma, quando eu descobri essa possibilidade, eu disse, por que não fazer vídeos ensinando o empreendedor a ter essa autonomia e ele mesmo poder criar o seu material? Claro que eu dou dicas de como você pode criar, né? Eu tenho um vídeo meu que fala sobre a questão, por exemplo, da criatividade. É uma das reclamações da maioria dos meus clientes, né? Que não tem criatividade. Como é que eu vou criar um banner? Como é que eu vou criar uma arte para o Instagram se eu não sei como criar? Como é que eu posso criar esse material? Então, eu fiz um vídeo mostrando como é que você pode ter criatividade e criar o seu material de forma profissional, né? Eu dou um passo a passo de você poder fazer a sua lista, de você poder fazer a sua pesquisa, de você ver outras artes de outras empresas, por exemplo, né? Para ter inspiração e criar o seu material de forma profissional, tá? O que eu tenho visto por aí é a boa vontade, lógico, e o know-how de conhecer o seu cliente, conhecer o seu produto é seu. Você conhece mais do que ninguém o seu produto e o seu cliente. Mas converter esse seu conhecimento, essa sua vontade, numa produção artística é diferente, tá? É diferente. A visão artística ela é diferente, mas isso é remediado quando você faz pesquisa, quando você lista o que você precisa e quando você segue o que eu falo no meu vídeo sobre criatividade, beleza? Então é isso, gente. Eu fiz alguns tutoriais com as 3 ferramentas, com o Pixlr, com o Canva e com o InShot. As 3 ferramentas, uma alimenta a outra. Então, eu gostaria, né, aconselho, né, oriento que você instale no seu celular o Canva e o InShot, ok? O Pixlr, como eu falei, é importante que você acesse ele via notebook ou via desktop, tá? E aí você vai poder ter essa liberdade de criar o seu material de forma profissional e como consequência angariar mais clientes, vender o seu produto, né? Poder alcançar mais o seu cliente, alcançar mais um número maior de clientes, porque a web está aí para isso, tá certo? Então, boa sorte, bom trabalho e fiquem atentos que tem muito mais vídeo por aí. A cada dia que passa que eu começo a produzir mais material por essas três ferramentas, vão surgindo muitas ideias de necessidades, né? Do que o cliente precisa para fazer material, e eu estou fazendo vídeo sobre isso. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta com relação às ferramentas, põe no comentário aí embaixo, onde você tiver com esse vídeo, né? Se é no YouTube, se é no Facebook, se é no Insta, faz o comentário aí e me ajuda, né? Dá um joinha para a gente poder produzir mais vídeos para você. Ok, galera digital? Então, até o próximo vídeo. Tchau!